Boa noite a todos. É um prazer encontrar todos por aqui em mais uma noite em que a gente pode confraternizar, encontrar os amigos, rever aqueles que a gente não vê já tem algum tempo. Hoje, na palestra de hoje, nós vamos ter conosco a Paula Mello, que ela é colaboradora do Consolador, trabalhadora da casa. Ela vai estar com a gente aqui hoje falando sobre terapia da alma, busca da saúde integral. Deixa eu ver se ela já está por aqui para chamar ela para a live. Ó, a Paula já está aqui, deixa eu chamar ela. Oi, Olá, Paula, tudo bem? boa noite. Tá dando para me escutar direitinho? Tá dando para escutar direitinho. Você também tá me Ótimo. escutando? Tô, perfeitamente. Ah, já aproveitei, já fiz a apresentação, já falei do nosso tema de hoje, o importante tema, né? Que é falar da nossa saúde integral e a Sim, gente ter uma ideia de como é que as coisas funcionam com a gente para que a gente possa ajudar nessa saúde do nosso corpo físico. exatamente. Então, ó, já tem bastante tempo, já tem bastante gente aí, muitos já entraram. Estou vendo aqui vários rostinhos, Virgínia, Rosana, todos entrando. Eu vou fazer agora uma prece para a gente se harmonizar, né? Deixar o corre-corre do nosso dia a dia de lado, para que a gente possa iniciar a palestra de hoje, tá bom? Ótimo. Então vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, à espiritualidade da casa, Deus nosso Pai, a esses queridos espíritos amigos que preparam sempre esse ambiente para nos receber, a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a oportunidade de mais um dia em nossas vidas, agradecendo poder estarmos aqui todos reunidos, buscando um pouco de aprendizado, querendo aumentar o nosso entendimento, para que a gente possa dar passos mais acertados na nossa caminhada. Assim, Senhor, agradecemos a oportunidade de hoje. Te pedimos o amparo, nos auxiliando na compreensão e, principalmente, auxiliando a palestrante da noite de hoje, para que ela tenha a ligação com a espiritualidade, a intuição do mais alto, para as reflexões que trará para nós. Que para cada um de nós, na noite de hoje, a gente possa receber um pouquinho desse ensinamento. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, boa Então, noite a Paula, todos. fica à vontade, a casa é sua. Que a paz do Cristo esteja conosco nessa noite. Quero agradecer o convite da minha casa, o Consolador e da Anushka. Então, hoje nós vamos falar de um tema que é a busca da saúde integral, né? Para a gente entender, né, esse tema, a gente tem que entender o binômio doença-saúde, né? O conceito de saúde que nós temos na medicina atual, ele ainda é um conceito restrito. A doutrina espírita já nos traz um conceito mais amplo do que seja a saúde. Então, hoje nós já temos, né, a Associação Médica Espírita, muitos médicos espíritas que estão nos trazendo, né, informações muito mais amplas do que é essa doença. Ou seja, como que surge a doença em nós, né? Então, nós podemos dizer que existe um mecanismo de duas vias, né, de surgimento das doenças, né? A primeira via, nós podemos dizer que seria a partir do perispírito. Então, trazemos uma lesão no perispírito e essa lesão
ela é então somatizada no nosso corpo físico. Então isso seria uma direção dessa via. E na direção oposta, podemos pensar que infligimos, né, alterações no nosso corpo físico que fazem com que haja o surgimento de uma determinada doença e, consequentemente, a impressão dessa doença no nosso perispírito. Então, veja, é um mecanismo de duas vias. O que é importante a gente entender? Que apesar, né, estamos falando aqui do mecanismo, mas temos que ter a noção de que o agente produtor da doença é o espírito. Então, nós somos os agentes. E como é que se processa isso? Como que a doença surge, então? Então, vamos falar desses mecanismos. Se nós pensarmos, então, em uma lesão no perispírito, aí a gente vai se lembrar daqueles casos em que, muitas vezes, aquele espírito, ele encarna já com alguma doença. Seja uma doença hereditária, seja uma doença congênita, seja uma doença que vá surgir na primeira infância, né? Ou então ao longo da encarnação. É importante que essa lesão que nós trazemos, ela seja reparada. Então a doença, ela é um mecanismo de reparação dessa lesão que eu trago já no meu perispírito. E da onde que vem essa lesão? Essa lesão, ela vem das nossas encarnações pretéritas. Por alguma ação, por algum comportamento indesejado, nós, né, lesionamos o nosso perispírito e agora, nessa encarnação, nós temos que repará-lo. Então, veja, um exemplo para a gente tentar entender isso melhor. Uma criança, por exemplo, com asma, né, que desenvolva asma na primeira infância. Muitas vezes, essa somatização da asma já é parte de uma lesão no perispírito, ali na região pulmonar, né? Agora, por que ela fez essa lesão? A gente não cabe aqui a gente indagar o porquê. Eu digo sempre que o espiritismo, ele não é matemático. Então, a gente não pode chegar e afirmar que a criança tem asma agora porque ela fumou numa encarnação passada. Não necessariamente. O que a gente sabe é que existe uma lesão que tem que ser reparada. O motivo, o mecanismo de surgimento da lesão não nos interessa na encarnação atual. Então, é claro que, para a medicina, nós temos fatores de risco que fazem com que haja o surgimento de uma asma. Então, existe o fator ambiental, existe a predisposição materna, por exemplo, então a mãe ter asma é um fator, então traz uma carga genética. Mas nós já sabemos também que a genética, ela não é ao acaso. A nossa genética, ela é, né, no mundo espiritual, isso tudo é organizado geneticamente para nós virmos neste corpo predisponente a determinadas doenças, né? Então, esse é um mecanismo. Então, muitas vezes nós vemos, né, espíritos, né, que são espíritos até mais evoluídos, né, que traçam uma encarnação no bem, mas que às vezes desenvolvem uma determinada doença. A gente tem como exemplo o Chico. O Chico, ele tinha uma fragilidade física no seu corpo muito grande. Então, pode ser também um mecanismo de reparação. Então, veja, isso é um mecanismo. Segundo mecanismo, o inverso, né? Então, do corpo físico para o perispírito. Como que isso funciona? Chegamos aqui com um corpo físico perfeito, com um perispírito sem muitas lesões e, de acordo com o nosso comportamento, então, medidas comportamentais durante a nossa encarnação, ou seja, uma alimentação desregrada, sedentarismo, né, tabagismo, uma série de medidas
comportamentais que vão causar lesão no nosso corpo físico. E essa lesão leva ao surgimento de uma doença, e essa doença fica impressa no nosso perispírito. Então, esse seria um outro mecanismo da encarnação atual, veja. Eu não estou trazendo essa lesão de uma encarnação passada. Então, muitas vezes, o nosso comportamento atual produz a doença. Certo? E um terceiro mecanismo, e que é o que eu considero que é o menos explorado pela medicina, né, atual, é as doenças surgindo a partir da nossa psicosfera. Isso é extremamente importante e isso tem que ser aprofundado pela medicina. E nós estamos vendo um caminho. A medicina ela evolui como tudo na Terra. Como nós evoluímos, a tecnologia, a matéria, a medicina, tudo está em processo evolutivo. Então, as nossas emoções e os nossos pensamentos produzem doença. Veja, um exemplo, vamos supor um indivíduo que tem uma pressão alta, né? Esse indivíduo, ele tem uma pressão alta e muitas vezes ele chega no consultório do médico e você tenta investigar. Então, você pergunta para ele, mas o senhor fuma? Não, não fumo. Como que a sua alimentação é muito regrada? Então, ele tem uma alimentação regrada. Ele é um atleta, então ele não é sedentário. Ele não bebe, ele não fuma. Então, você não consegue caracterizar bem alguma medida comportamental que lesione diretamente o corpo físico. E aí você faz a seguinte pergunta para esse paciente. Mas como é a sua vida? O senhor é muito estressado? Ah, eu sou muito estressado. Eu me estresso o tempo todo, eu estou o tempo todo irritado, eu tenho muita raiva, eu fico desesperado com qualquer coisa. Então, qual é a origem desse sintoma que ele nos traz, que é a hipertensão? Ações, né? Os seus pensamentos e as suas emoções. E como que isso é produzido no corpo físico? Isso a medicina já nos traz. Então, por exemplo, um indivíduo, quando ele está irritado, quando ele está raivoso, quando ele está desesperado, essas emoções, né, de forma exacerbada, elas trazem alterações no nosso corpo físico. Então, nós liberamos adrenalina no momento em que a gente tem uma explosão de raiva. O que é a adrenalina? A adrenalina ela é um hormônio, chamado hormônio da luta ou da fuga. Então, o nosso corpo, numa situação de estresse, ele vai lutar contra aquela situação ou ele vai ter que ter forças para fugir daquela situação. Então, a gente libera a adrenalina. O que a adrenalina faz no nosso corpo físico? A adrenalina vai aumentar a nossa pressão arterial, ela vai acelerar os nossos batimentos cardíacos, ela acelera a nossa respiração. Então, ela causa uma tensão em nós. Agora, imagine um indivíduo que está o tempo todo raivoso, irritado, né? Sente ódio, sente rancor, sente ciúmes. Lembrando, ciúmes é aquela sensação de que você vai perder algo, seja um objeto, seja uma pessoa. Então, isso te coloca num estado de alerta. Então, essas emoções negativas, né, um medo excessivo, vão despertar adrenalina. Então, esse indivíduo que está o tempo todo despertando adrenalina, liberando adrenalina no seu corpo, daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, esse indivíduo vai evoluir com uma doença. Seja um infarto, seja um AVC, seja um câncer, seja uma gastrite, e por aí vai. Então, olha como é essencial o papel das nossas emoções e dos nossos pensamentos. E quem é o agente produtor das emoções e dos pensamentos? É o espírito. Então, mais uma vez, nós vemos o quê? Quem é o agente, né, produtor da doença? Em todas essas situações que eu estou aqui comentando com vocês, é o espírito.
E aí vocês poderiam virar para mim e falar assim, bom, eu consigo entender tudo isso, eu consigo entender o papel das emoções, eu consigo entender o papel dos nossos comportamentos, né, no meio, eu consigo entender essa lesão que possa vir de uma outra encarnação passada, mas vamos supor, e se eu pego um resfriado, se eu pego uma gripe? Como é que você vai me dizer que o agente é o espírito? Né? O agente de uma gripe é um vírus, ou seja, é uma doença infecciosa. Eu entrei em contato com aquele vírus e eu peguei aquela doença. Qual é o papel do espírito nesse caso? O que a gente aprende, né, na medicina? Essas doenças infecciosas, elas precisam de um desbalanço para ocorrer. Então, você precisa do agente infeccioso e você precisa de um desbalanço na sua imunidade. Se você pega 50 pessoas, coloca confinada, né, juntamente com um indivíduo gripado, por exemplo, em contato com esse indivíduo, não serão as 50 pessoas que adoecerão. Então, parte dessas pessoas adoecem. Todas tiveram contato com um agente infeccioso. Mas não é somente o agente infeccioso que produz aquela doença. A gente precisa de o quê? De uma imunidade favorável àquilo. A imunidade está diretamente relacionada ao quê? Ao espírito. A imunidade, ela é nossa, é do nosso corpo físico. Nós alteramos diariamente a nossa imunidade. As emoções, inclusive, têm um papel crucial na alteração da nossa imunidade. Então, geralmente, o indivíduo, né, que está sempre depressivo, por exemplo, ele deprime o seu sistema imunológico. As chamadas doenças autoimunes são doenças, já está dizendo, autoimunes, produzidas por nós. Então, vejam, mesmo nessa situação, eu reitero, o espírito, ele é o agente causador das doenças. Então, se nós produzimos as nossas doenças, nós temos que entender, né, esse mecanismo de produção para que a gente possa, então, agir sobre o mecanismo. A saúde integral é justamente isso. Quando a gente fala de integralidade, nós estamos falando de totalidade, né? O que é integral é aquilo que não pode ser repartido. Então, a saúde integral é uma série de fatores que devem ser por nós entendidos para que a gente consiga, então, atingi-la, né? Então, olha que interessante, quando a gente pensa na medicina atual, como tudo, né, evolui, a nossa medicina também evolui. Então, se a gente observa a medicina antigamente, muito antigamente, a medicina ela era enviesada para o quê? Para o órgão. Então, antigamente, né, os médicos eles olhavam a doença, ou seja, o órgão que está doente. Tratávamos, então, o órgão. À medida que a medicina vem evoluindo, hoje o nosso olhar já se volta para o doente e não mais a doença. Então, hoje nós olhamos aquele indivíduo como um todo, né? Mas ainda estamos restritos ao corpo físico. Então, quando olhamos o doente hoje, quando o médico olha o doente, ele olha o seu corpo físico. Então, o que ele procura fazer com o doente? Tratar aqueles sintomas que o doente nos traz e modificar os comportamentos que possam agravar aquela doença, né? Qual é o próximo caminho? Para que a medicina está caminhando para o quê? Está caminhando para o olhar para o espírito. Então, o próximo passo que estamos tentando dar é uma visão holística, mas não somente para o corpo físico, e sim para o nosso espírito, né? Então, hoje, nós já temos, né, médicos que lidam com os fatores psicológicos. Nós já conseguimos entender que a psicogênese, né, a psicosfera faz parte do desenvolvimento desses sintomas e dessas doenças. Nós já temos a medicina alternativa, medicina energética. Então,
esse campo está muito maior. O desenvolvimento, né, da psiquiatria, quando nós pensamos nas enfermidades mentais. Então, olha como a medicina evolui. Então, seria muito interessante, por exemplo, no exemplo que eu falei, né, da hipertensão, imaginemos que nós vamos num médico, né? O médico bom seria aquele médico que consegue perceber o seu sintoma, então ele observa, ele percebe que você tem aquele sintoma, ok, eu fiz um diagnóstico que você tem a pressão alta, então eu vou tratar o sintoma, né? Esse é o médico bom. O médico ótimo é aquele que, além de tratar de forma medicamentosa, né, o seu sintoma, que seria a pressão alta nesse exemplo, é aquele que também vai te orientar acerca de medidas comportamentais para com o seu corpo físico. Então, né, vamos ser menos sedentários, vamos ter uma alimentação equilibrada, né, vamos ter evitar o tabagismo, né, evitar bebida. Então, medidas comportamentais. Agora, o médico ideal, um médico excelente, seria aquele que, além disso tudo, né, olhasse para o seu espírito. O que é olhar para o seu espírito? É olhar para o seu self, é olhar para o seu interior. Então, é buscar a origem daquele sintoma. Então, por que você está apresentando essa gastrite? Por que você está com a pressão alta? Da onde que vem isso? Tratar a parte psicogênica, né? Tratar as emoções. Então, olha que interessante, você sairia da consulta com 3 prescrições. Uma prescrição medicamentosa, uma prescrição comportamental e uma prescrição espiritual. Essa seria a consulta ideal. E eu ainda digo uma coisa a vocês. Se vocês colocarem em prática as 3 prescrições, vocês só vão precisar da espiritual. Porque com o tempo, as medicações vão se tornar cada vez menos necessárias. Então, nós ainda hoje tratamos sintomas. Nós não tratamos a origem da doença. A origem da doença ela é multifatorial. E se a gente não enxerga o fator espiritual, a gente não vai chegar no cerne de qualquer dessas doenças. Então, quando a gente fala na questão da saúde integral, a gente tem que receber ali na nossa prescrição vai estar escrito uma coisinha: reforma íntima. Nossa, mas essa é a prescrição mais difícil, né? Porque você tomar um remedinho para pressão, você tem lá o seu horário. Você vai lá e toma um remedinho, né? Medida comportamental já fica um pouco mais difícil, né? O mais fácil é tomar um remédio, né? Medida comportamental, bom, não pode fumar, tem que fazer exercício, ainda fica mais difícil. Agora, reforma íntima, a gente para e pensa, mas como fazer isso? O que é essa tal dessa reforma íntima? Né? A gente lê tanto essa reforma íntima, como é que eu começo? O que é isso? Né? Então, a gente tem que entender primeiro uma coisa. O processo, ele é paulatino. Não adianta a gente achar que eu vou dormir hoje, né? Então, depois aqui da palestra, eu vou pensar, não, eu vou melhorar, vou fazer minha transformação moral, vou melhorar o meu comportamento. Aí você dorme, né? Faz a oração antes de dormir. Eu quero estudar bastante hoje no mundo espiritual para eu conseguir aprender tudo isso. Chega amanhã, não achem vocês que tudo mudou. Não. Né? Como eu já disse, qual é o nome, né, da nossa palestra? A busca da saúde integral. O que significa busca? Busca é um mecanismo ativo. Então, não nos enganemos, não é fácil, né? A saúde, ela não é uma benesse. Então, aquele indivíduo ganhou saúde, aquele ali não ganhou, aquele ali ganhou, não é assim. Deus não aponta, esse merece, esse não merece, né? A saúde é algo construído por nós. Tudo que é construído é aos poucos. Então, essa saúde integral, ela parte da nossa reforma íntima.
E como que a gente vai fazer isso? Da mesma forma que eu falei para vocês, né, que os nossos sentimentos, as nossas emoções, né, quando elas estão desregradas, quando nós temos emoções mais negativas do que positivas, nós causamos doenças, nós temos que pensar que então temos que trabalhar nisso, né? Então, trabalhar os nossos sentimentos. Isso é fácil? Não. Só que nós estamos num mundo de quê? De provas e expiações. Então, estamos no planeta Terra. O que isso significa? Significa que diariamente nós temos oportunidade nos dada pela espiritualidade superior para que nós trabalhemos isso. Isso é diário, só que a gente não percebe. É engraçado porque a noção de prova para a gente acha que a prova tem que ser algo mirabolante. Não, gente. A prova são pequenas coisas diárias que aparecem na nossa vida e que às vezes a gente não tem nem essa noção. Então, vejamos, e eu posso afirmar aqui que praticamente, né, eu não vou falar que todos, porque não são todos, mas praticamente todos nós somos adoecidos. O que significa isso? Significa que eu acordei de manhã, eu fiz a minha oração para que meu dia flua bem, eu saí de casa, né, respirando bem, feliz, contente, pego o meu carro para dirigir, cheguei na esquina, tomei uma fechada. Nesse momento, eu explodo de raiva. Pronto, já adoeci. Então veja como o adoecimento ele é constante na nossa vida. Estamos adoecendo diariamente. Então temos que trabalhar esse adoecimento, trabalhando os nossos sentimentos. Como ainda somos espíritos inferiores, nós tendemos, as nossas emoções, as emoções, elas, muitas vezes, elas aparecem no corpo físico. O pensamento, né, a gente reflete, a emoção não. Então, por exemplo, uma fechada de trânsito é instintivo. Eu vou sentir raiva e eu vou xingar um motorista que me fechou, né? Então, essa emoção, raiva, explodiu em mim. Nós temos um condicionamento emocional mais negativo do que positivo. Então, a maioria de nós é assim. O que a gente tem que fazer, então? Descondicionar as nossas emoções negativas. É difícil? É. A gente vai ter que fazer um processo de reflexão. Então, toda vez que nos depararmos com uma situação que evoca uma emoção que ela é negativa, mesmo que a gente tenha essa emoção negativa, a gente tem que refletir depois. Nossa, eu não deveria ter feito isso. Eu não podia ter ficado com raiva. Da próxima vez eu tenho que parar, respirar fundo. Nós temos que ter mecanismos de descondicionamento. Porque a partir do momento em que a gente começa, aos poucos, né, a evocar as emoções mais positivas, a partir da reflexão, o nosso impulso ele vai ser sempre positivo. Então, a minha emoção que é impulsiva, ela não vai ser a raiva. A minha emoção vai ser o perdão. Então, olha a dificuldade, né? Que é isso tudo, né? E com isso a gente muda a nossa psicosfera. E isso é muito interessante, porque imaginemos, eu estava pensando nisso antes, né, dessa palestra. Se a gente lê o Evangelho, a gente não vê nenhuma passagem no Evangelho em que Jesus estava adoecido. Vocês leram alguma? Jesus não pôde ali curar o leproso porque ele estava resfriado. Vocês leram alguma coisa? Os discípulos, Mateus estava preocupado com a saúde de Jesus. Jesus, ele estava numa sociedade, imagina a sociedade da época, a higiene. Jesus era pobre. Jesus tinha um corpo físico. O corpo físico pode adoecer, né? Ele andava o tempo todo, né? Ele muitas vezes dormia ao relento. Muitas vezes ele não conseguia se alimentar. Ele estava o tempo todo em contato com doenças, né? Com a lepra, né? Que hoje a gente chama de hanseníase, com outras doenças infecciosas. Jesus adoeceu? Não. Como é que era a psicosfera de Jesus? Então, veja, Jesus não...
ele não liberava adrenalina em nenhum momento. Ele não tinha essas emoções, essa raiva, né? Ele não tinha ódio, ele não tinha desespero. Ele tinha sempre as emoções muito positivas e regradas. Então, ele não adoecia. Então, é isso que a gente tem que buscar, né? Trabalhar os nossos sentimentos e, trabalhando os nossos sentimentos, as nossas emoções. A emoção, ela é a expressão do sentimento. Então, quando eu começo a suar frio, quando eu começo a ficar nervosa, porque eu estou com muito medo, a emoção é o medo, né? Eu estou expressando um sentimento a partir do medo. Então, eu tenho que trabalhar essas emoções. E aí, quando eu começo a trabalhar as minhas emoções, né, trabalhando os sentimentos, o que eu venho a trabalhar? As minhas ações. Então, tudo começa onde? Lá em nós mesmos, né? Os pensamentos, as emoções são do espírito. Então, com isso, eu vou começar a ter ações voltadas, né, para o bem de todos ao meu redor e para o meu próprio bem. Então, a ação, ela é posterior à reflexão. Temos que refletir nos nossos pensamentos para que as nossas ações sejam ações produtivas e benéficas para todos, né? Não somente para nós, porque aí estaríamos sendo egoístas, né? Então, olha a cascata, né? Vamos trabalhar os sentimentos, refletir, trabalhar as emoções, trabalhando com isso as nossas ações, e aí nós chegaremos na nossa transformação moral. Então, veja, a transformação moral, ela não é de um dia para o outro. Ela é um processo que muitas encarnações ainda serão necessárias, né? Então, não é... Mesmo que eu comece agora, nesse momento, eu não me tornarei, né, um espírito como Jesus Cristo aos 80 anos de idade. Claro que não. Então, isso vai demorar ainda várias e várias e várias, né, encarnações. Mas o importante é a noção e a gente começar o processo. Tudo no começo é mais difícil e vai se tornando mais fácil à medida que nós caminhamos. Então, com isso, teremos a transformação moral. Não esquecendo, gente, do nosso corpo físico. Então, o corpo físico, ele é o nosso instrumento de trabalho. Eu recebi o meu corpo físico aqui por 70 anos, 80 anos, enfim, o meu período encarnatório, e eu tenho que olhar para o meu corpo físico como o meu instrumento. Então, eu tenho que ter um carinho, um cuidado, porque ele me foi dado, né, por Deus, para que eu possa evoluir aqui na Terra. Então, ele tem que ser cuidado. Então, aquelas medidas comportamentais, todas nós temos que fazer também, temos que cuidar do nosso corpo. Não é só... Então, eu tenho pensamentos positivos, ações positivas, mas aí eu sou desregrada na alimentação, eu fumo, eu bebo, quer dizer, eu estou, né, reduzindo o meu período encarnatório. Eu estou o quê? Jogando fora fluido vital. Eu preciso desse fluido para o meu momento encarnatório. Então, isso também faz parte da saúde integral. Veja como a saúde integral ela é uma coisa extremamente difícil. E é por isso que eu falei no início que é uma busca, né? Que muitas vezes nós não iremos alcançar nesta encarnação. Integral, não. Mas a gente vai começar o processo, né? E se apesar disso tudo, de todas essas mudanças empregadas, mesmo assim surgir uma doença, nós temos que entender essa doença. Isso não é o acaso. Nós não acreditamos em acaso. Então, se você promove o seu melhoramento, a sua reforma íntima, e essa doença, mesmo assim, ela aparece, existe um motivo. E o mais importante não é a gente, às vezes, ficar buscando o motivo. O mais importante é a gente aprender com aquela condição. Então, hoje, eu sou uma pessoa com a doença X. Então, hoje eu sou uma pessoa com câncer, né? Hoje eu estou com câncer. Hoje eu estou com AVC. Vejam, eu estou usando o verbo estar. Hoje eu estou, eu não sou,
né? Então, nós estamos doentes, nós não somos doentes, nós somos divinos, né? O nosso ser, ele busca a divindade, mas estamos adoecidos nesse momento. Então, por que que estamos adoecidos? É importante a gente buscar isso. A gente entender o objetivo da doença. O que que essa doença quer me mostrar? Nós sabemos que nós temos duas leis importantíssimas no Espiritismo. A lei de causa e efeito. Isso significa que existe, né, uma condição que fez com que aquela doença surgisse. Ou seja, a doença é o efeito de alguma causa, né? E a doença ela é algo transitório, que me traz um aprendizado, né? Então, se nós sabemos lidar com esse processo, nós saímos dele recuperados, né? Então, esse refazimento do nosso perispírito não é somente passar pela doença, é aprender com a doença. Isso, o aprendizado com a doença, também faz parte da saúde integral. Veja, estarmos doentes também, né, pode ser sinônimo de saúde, se a gente consegue aprender com aquela doença. Então, quando eu aprendo com a minha doença, eu estou incentivando a saúde. Eu estou sendo saudável. Enfim, Anushka, eu não sei quanto tempo, eu fico meio perdida aqui no... Até 10 para as 8 você pode ir. Eu não sei porque eu não tenho nem... não tenho relógio, não tenho nada. Você ainda Mas já tem 10 minutos. tem 10 minutos? Não, mas eu acho que é um assunto muito rico. É um assunto muito difícil. É um assunto que tem que ser muito explorado pela medicina, mas eu acho que nós temos esse aprendizado e a gente já pode começar a buscar isso de forma ativa. Não vamos esperar que as coisas aconteçam passivamente, né? Vamos começar a buscar essa saúde. Então, essa saúde é uma busca, né? Não sejamos passivos em nada, estamos evoluindo, né? E não, a gente não deve encarar a doença também de uma forma tão depressiva, né? De uma forma tão ruim. Vamos encarar essa doença como algo que tem que ser manejado. Essa cura vai vir dessa doença? Vai. Vai vir nessa encarnação? Nem sempre. Estaremos curados? Sim. Pode ser que a gente esteja curado no desencarne. Pode ser que a gente precise de uma nova encarnação para curar uma doença pretérita ainda. Mas uma coisa é certa, somos seres perfectíveis. Estamos caminhando evolutivamente para um mundo, para um estado de espírito sem doenças, né? Em que muitas vezes nem corpo físico nós teremos mais daqui a um tempo, né? Não precisaremos mais disso. Então, é importante nós termos toda essa noção, toda essa busca. Vamos começar a reforma, né, aos poucos, com ajuda. Então, eu preciso de uma psicoterapia? Façam psicoterapia. Eu preciso de um passe, eu preciso da religiosidade, da espiritualidade, eu preciso, né, ler, orar, uma leitura edificante. Tudo isso são ferramentas para nós utilizarmos nessa reforma íntima, que é o padrão da saúde integral. Tá? Eu queria trazer isso para vocês, mais uma vez eu agradeço, né? Muito obrigado pelo convite, e que fiquemos todos com Deus. Esse assunto, realmente, você falou bem, ele é um assunto muito rico, né? Exatamente. Eu fico pensando, assim, você foi falando, eu fui anotando várias coisas, porque eu acho que tem muita coisa que a gente precisa, com calma, dar uma analisada, mas eu particularmente vejo duas questões, né? A gente sempre, quando fala em doença, pensa no médico, que ainda não conseguiu, digamos assim, alcançar a cura, né? A medicina, de modo geral, alcançar a cura para as nossas doenças. E, embora eu acho que cada dia mais a medicina vem avançando assim, numa velocidade muito grande. Mas eu acho que tem o outro lado da moeda, que eu acho que é isso, é a busca, né, dessa saúde integral, que é quando a gente pode fazer já a nossa parte, né? Porque se Exatamente. a gente entende que quando o corpo adoece,
né? É porque o espírito já está com alguma questão ali. Eu acho que a gente pode começar a fazer um trabalho nesse espírito para que esse corpo não sinta tanto, né? E eu acho que trabalhando essa coisa da psicosfera que você falou, né, que a gente vai trabalhar os pensamentos, as emoções, a gente já pode dar uma grande ajuda e também se posicionar perante as doenças, né, perante um quadro infeccioso, que hoje aí a gente está com essa questão dessa doença aí assolando, né, o nosso planeta, não é nem uma questão aqui, é uma questão geral. E a gente se posicionar melhor, né? Tratando o nosso espírito com pensamentos positivos, com um olhar melhor para essas questões, para que a gente possa se fortalecer também, né? Porque se a gente entra no comportamento depressivo, negativo, né? Pessimista, eu acho que eu pelo menos entendo que o nosso sistema imunológico ele se ressente e a gente não só essa doença que está aí, mas qualquer uma que esteja aí que nos ronde como seres humanos, elas vão se aproximar com muito mais facilidade, né? Mas, Exatamente. enfim, Paula, esse assunto realmente é um assunto muito interessante. A gente precisa pensar muito sobre ele, porque eu acho que acompanha a reforma íntima, que é a nossa busca maior dentro da doutrina, né? Então, eu acho que você trouxe bastante coisa aí para a gente, digamos, pela Começar, próxima né? semana, tem bastante material para Com pensar. certeza, com certeza. Bom, eu te agradeço muito o Obrigada. carinho de aceitar o convite aqui hoje, de uma certa forma matar a saudade da casa, né? Porque a gente Muito. acaba entrando em contato com as pessoas, então é É, uma forma da gente estar próximo, né? De estar próximo da nossa casa, de estar próximos uns dos outros. Então eu agradeço a todos a presença aqui hoje. Espero todos novamente para a semana que vem. E agradeço muito o seu carinho e a sua obrigada. presença aqui. Muito obrigada pelas reflexões que você trouxe para cada um de nós. Muito obrigada. Tá? Vamos encerrar então a nossa palestra de hoje com uma prece, com uma oração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, Mestre querido, que tanto exemplo nos trouxe, que tanto nos ajuda, que tanto nos ajudou com seus exemplos, que possamos cada vez mais pegar esse projeto que é essa vida que nós recebemos, que é um presente de Deus, e olhar com carinho, olhar com mais boa disposição, acolhê-la com bastante amorosidade, porque é assim que nós vamos crescer e nos tornarmos filhos mais maduros perante a nossa eternidade. Então, Senhor, agradecemos a noite de hoje e te pedimos que, da mesma forma que recebemos esse carinho aqui vindo da espiritualidade, pedimos que esse carinho daqui siga para todos aqueles irmãos, mesmo que não puderam estar aqui com a gente, mas que vieram em nossas mentes, em nossos corações, a todos aqueles que recebem à distância, aqueles que ainda não conhecem o nosso querido Mestre, aqueles que se atrapalham ainda na sua caminhada, que possam, Senhor, receber a Ti em seus corações e que sejam também abençoados em noites como essa e que o nosso planeta possa estar um pouco melhor com as vibrações de todos aqueles que se preocupam tanto com a nossa caminhada. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, agradeço mais Boa uma vez, noite. Paula, Também pela agradeço a você. presença aqui hoje. Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e que a gente possa se encontrar novamente na semana que vem, tá? Boa noite a Uma todos. boa noite para você e uma boa noite para todos. Tchau. Tchau.